Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de estar aqui entre irmãos, que o Senhor possa estar fluindo, Senhor, no nosso meio, que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa entrevista que a gente vai fazer com a Lunardi, que o Senhor possa estar tocando na vida dela, que o Senhor possa estar abençoando ainda mais a vida dela, os projetos, e que em nome do Senhor Jesus, que ela possa sempre engrandecer, Senhor, o teu nome, através dos projetos, através dos trabalhos, através da vida dela, Senhor. E que isso se estenda, Senhor, para todos nós, que possamos honrar, Senhor, o teu nome. Podemos honrar, Senhor, a ti, porque nós te amamos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos lá, vamos dar as boas-vindas a Lunardi. Seja muito bem-vinda ao podcast aí da Aldeia. É um prazer imenso ter você aqui para compartilhar um pouco da sua jornada. Então, para quem não conhece a Lunardi, que é uma mulher de muitos talentos, ela é autora do livro de ficção cristã Cicatrizes, criadora de devocionais da YouVersion, da Bíblia YouVersion, e acho que no dia a dia ela trabalha como desenvolvedora front-end. Então, Leonardo, quero que você fale para mim como é conciliar aparentemente mundos tão diferentes com a escrita criativa, né, e a programação. Antes de falar, eu queria agradecer pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Jamais imaginei que seria convidada, mas sou imensamente grata, muito feliz com isso. É, Mas admito que conciliar tudo é uma questão muito de saber aquilo que Deus fala com a gente. Porque eu comecei mesmo com o mundo da programação, mas no fim das contas, o que Deus tinha me falado era que eu pertencia mais ao mundo da arte, no sentido mais da escrita. E conciliar tudo é uma questão muito de confiar em Deus. De perguntar a Deus, o que que o Senhor quer de mim nesse momento? O que que o Senhor quer que eu priorize? O que que o Senhor quer que eu faça agora? Porque como são áreas diferentes, como são coisas diferentes, acaba que tem que tomar um pouco de cuidado realmente para não misturar uma coisa com a outra. Mas ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que ele tem a dizer, dá certo, de uma forma ou de outra. Tipo assim, eu acho isso sensacional. Mas atualmente eu não estou mais no mundo da programação. Eu tenho a formação como técnica de informática, mais especificamente trabalhava com a área do desenvolvimento front-end. Mas por uma direção de Deus, eu realmente saí da parte da programação e fui para a parte de UX design, UI UX design. E hoje em dia eu trabalho conciliando esses dois, o design junto com a escrita. Mas admito que o meu coração mesmo pertence à escrita, porque o que eu vejo muito é que Deus me chamou para isso. É para escrever e para ser igual tem uma autora que fala, que é a Gabriela Caceta, que é o nosso chamado vai ser missionário literário. Então assim, eu amo, vou ser bem sincera. Uau, missionário literário, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas que bacana que você apresentou para mim agora. E, cara, eu imagino que a maior parte dos jovens aí que estão procurando, de repente, como é que eu posso falar? O seu chamado, assim, ficou meio em dúvida, né? Tipo, eu vou começar por tal área, porque eu preciso de um trabalho, porque eu preciso começar, mas eu sinto que o senhor tá me chamando por alguma coisa. Como é que foi para você, assim, ó, discernir quando foi realmente a voz de Deus te chamando, assim? Foi uma coisa que você sentiu dentro de você? Foram portas que talvez foram se fechando, e daí você foi vendo que não, realmente o Senhor quer que eu faça isso. Como é que foi para você descobrir como o Senhor iria te direcionar, qual caminho, sabe? Como é que foi para você esse momento? Foi até engraçado, porque na época tava ali saindo, tipo assim, finalzinho da pandemia, 2021, 2022. E assim, eu tinha que sair da escola que eu estava, na época eu ainda estava na escola, e eu fiz prova para vários lugares e nenhum dos lugares me aceitava de forma nenhuma. E aí eu olhei pra cara de Deus, Deus, o que que você tá permitindo isso? Porque eu preciso estudar, eu preciso entrar em algum lugar. E aí apareceu a oportunidade de eu entrar no Colégio Cotemig, que era técnico em informática. Só que eu olhei pra isso e falei, olha, não é da minha vontade não, Deus. Porque eu nunca pensei em entrar na área da tecnologia no geral. Eu sempre pensei, na verdade, o meu sonho inicialmente era trabalhar com moda. Então, assim, eu pensava que eu ia fazer um ensino médio normal, que eu ia continuar ali seguindo na carreira como estilista, como artista nessa área. Só que Deus, ele olhou pra mim e falou, eu quero que você entre no Colégio Cotemig. E eu olhei pra Deus, Deus, eu não quero fazer isso, eu acho que não vai dar certo eu conseguir
fazer algo que é tão fora daquilo que eu faço no meu dia a dia. E ele só falou: eu quero que você confie em mim e que você vá. E eu fui. Admito que foram os 3 anos de ensino médio que eu mais aprendi a questão da confiança em Deus. E foi ali durante o ensino médio em que eu acabei passando por uma situação de luto, onde eu já tinha passado outras vezes antes, no meu testemunho, antes de conhecer a Jesus de fato. Mas, como uma forma de, abre aspas, escape, eu comecei a escrever uma história quando eu abri uma imagem no Pinterest e vi uma imagem que eu pensei assim, eu preciso dar um contexto para essa imagem para pensar, tipo, como é que essa personagem, como é que a pessoa que tá na imagem chegou até ali? Eu não tenho mais a imagem, gostaria muito de ter. E eu fui dando contexto atrás de contexto, e no fim das contas eu percebi que a história tá ficando muito grande. E foi aí que eu perguntei para Deus: Deus, o que que o Senhor quer disso daqui que está colocando na minha mão? E o que ele deixou muito claro para mim foi que eu estava escrevendo um livro. E eu olhei para Deus de novo e, tipo assim, Deus, o que que o Senhor quer com isso? Tipo, você me colocou no lugar onde eu não queria estar, que era fazendo um técnico em informática, e agora você colocou uma história na minha mão em que eu não sei como é que eu vou desenvolver e o que é que eu vou fazer com isso. E ele só falou: filho, eu quero que você continue confiando em mim. E você continue escrevendo. E assim fiz. Passei a metade do segundo ano e o terceiro ano do ensino médio escrevendo essa história, conciliando com as matérias do técnico de informática. Porque, assim, tem as matérias comuns? Tem, mas o que mais pegava para mim sempre foram as matérias técnicas, porque, querendo ou não, são as que são mais complexas, né? Porque não é. Não se torna uma escola normal, né? No fim das contas. E quando o ensino médio chegou ao fim, o que Deus me mostrou foi que, literalmente, com palavras audíveis praticamente, era que eu tinha passado por essa experiência porque ele queria me mostrar que eu poderia confiar nele. Porque desde o início, quando eu entrei lá no primeiro ano até o terceiro ano, eu jurava que eu não ia conseguir formar, que eu não ia conseguir fazer um estágio, que eu não ia conseguir entregar o projeto final de software. Eu imaginava que não conseguiria. Porque se fosse depender da minha força, de fato, eu não conseguiria. Então, eu passei o ensino médio inteiro, assim, Deus, tá nas suas mãos, literalmente. E ao mesmo tempo, eu tava com o livro. E eu perguntei pra Deus: Deus, o que que o Senhor quer que eu faça com essa história? E ele deixou muito claro: eu quero que você publique essa história, porque o que eu te entreguei é para alcançar a vida de outras pessoas e não é para permanecer no seu bloco de notas. E o que eu aprendi, o que eu falo para todo mundo que me faz esse tipo de pergunta é, cara, Deus, quando a gente pergunta, quando a gente fala com ele, ele responde, ele nos ouve. E tudo aquilo que a gente tem de dúvida, tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer, não sabe como seguir em frente, ele responde. E ele nos direciona, talvez, da forma que a gente menos espera. Eu nunca imaginei entrar no técnico de informática, eu nunca imaginei formar isso, nunca imaginei também escrever um livro que de fato fosse publicado, mas Deus, ele me surpreendeu no caminho. E por mais que, abre aspas, eu não tenha realizado meu sonho, que era continuar na área da moda, de fazer vestidos, estilista e tudo mais, Deus fez infinitamente mais e infinitamente melhor do que eu poderia sonhar ou planejar. Caramba! Então você está falando aqui para nós como o Senhor vai conduzindo as nossas vidas, mesmo quando a gente enfrenta momentos que talvez aconteçam coisas que não são muito legais na nossa vida, e como Deus vai caminhando conosco nisso e fazendo com que pequenas coisas. Imagina, você foi começar a escrever a história e o Senhor ele já sabia, né, o que iria acontecer, que você iria lançar um livro, que iria alcançar pessoas. Então o Senhor sempre está à frente, né? À frente do que a gente consegue ver, do que a gente consegue imaginar. Então, antes da gente continuar falando dos projetos, eu quero que você conte para a gente um pouco da sua história com Deus. Como é que foi o seu encontro com Jesus? E qual que foi o ponto de virada, assim, na sua caminhada? A história com Jesus, ela é um pouco engraçada, porque ela puxa muito do meu contexto familiar. Eu nasci em um lar meio cristão, no sentido de a minha mãe, ela era cristã, graças a Deus hoje ela também é, e o meu pai não. Ele é agnóstico, ou seja, acredita em Deus, mas não em nenhuma religião. Então, ao mesmo tempo que eu estava, por exemplo, em todos os domingos de manhã, quando criança, na igreja, eu estava, por exemplo, em todas as outras festas, todas em outras coisas pagãs, e junto com meu pai, que sempre me incentivou, sempre me levou. E eu acabei, assim,
por, abre aspas, pressão, por incentivo da minha mãe, muito jovem, batizando, e assim, mas não com a convicção de fato de que eu tenho hoje do que é o evangelho, de que é o cristianismo. E aí chegou mais ou menos ali em 2018, eu comecei a sofrer bullying na escola e mudei de escola, fui para outra, e nessa outra escola o bullying piorou muito. E como forma de escape, eu achei a ilustração, onde eu fazia ilustrações, postava no Instagram. E hoje em dia eu não tenho mais essa conta, mas na época eu tinha muitos seguidores, muitos amigos que eu conhecia ali, e um deles em específico se tornou um dos meus melhores amigos de vida. Só que o ponto que aconteceu, onde de fato eu desviei e comecei a, tipo assim, duvidar totalmente da existência de Deus, foi porque ele cometeu um autoextermínio. E quando eu soube disso, eu fiquei muito mal. E eu olhei pra cara de Deus e falei: Deus, você não existe. E eu foi uma coisa bem Lee Strobel, sabe? No filme Em Defesa de Cristo, em que ele tenta provar que Deus não existe, mas ele acaba comprovando a existência de Deus. Foi basicamente o que aconteceu Uhum. comigo ali no ano de 2019. E em 2020 chegou a pandemia e eu, assim, entrei em completa depressão, porque a minha situação dentro da minha casa também não estava lá das melhores. E eu acabei também tentando cometer um autoextermínio, que foi tentar me jogar da minha janela. E eu lembro exatamente da cena em que eu colocava meus pés para fora, mas ao invés de cair para frente, eu senti um empurrão na minha testa que me jogou para trás. E eu caí em cima da minha cama. E aí, quando eu olhei para o lado, tinha uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp falando: Não esquece que Jesus te ama. E ali eu quebrei, porque eu fiquei, cara, não tem como isso ser aleatório. Tipo assim, eu posso duvidar de Deus quanto for. Foi muito específico pra ser algo aleatório. Qual que é a probabilidade disso acontecer, Pois né? Do é, nada. exatamente. E aí, no dia seguinte, outra coisa que também foi muito improvável foi a minha vizinha na época. Ela entrou dentro do meu quarto. Assim, do nada ela apareceu na minha casa, do nada ela entrou dentro do meu quarto e trancou nós duas pra dentro. E falou que só ia destrancar a porta quando eu me arrumasse pra gente ir na igreja. E naquele dia, na igreja que eu acabei indo, né? Eu não tive muita escolha. E ninguém sabia, na verdade, que eu tinha tentado cometer suicídio ali. Mas eu fui na igreja e nesse dia não, ele não é pastor, mas o pregador da noite, ele pregou sobre o amor de Cristo. E ali eu quebrantei, fiquei, por que não eu dou uma chance? Só que até então ali eu não tinha aceitado Jesus, eu continuei só tipo indo mais ou menos, né? Porque tava ainda na pandemia, então às vezes não tinha culto, às vezes tinha culto. Mas o ponto mesmo da minha conversão que eu falo que eu aceitei Jesus de fato foi em dia aleatório. Eu tava no meu quarto. Isso foi em janeiro já, de 2021. Eu tava rodando o Instagram e aí me veio alguma coisa na cabeça de eu preciso abrir a Bíblia e ler o que tá escrito lá. Só que eu não tinha uma Bíblia. Então, o que eu fiz foi baixar o aplicativo da YouVersion no meu celular, porque eu pensei, tem Bíblia online, vou aproveitar disso. E eu vi que tinha um negócio chamado Planos. E aí eu vi que era, tipo assim, na época eu não sabia o que era um devocional de fato, né? Mas eu pensei, eu acho que isso aqui deve ser tipo um guia que eu posso pesquisar o que eu quero, vai aparecer. E de fato eu pesquisei a palavra Jesus e apareceu um plano que falava. O título dele era Quem é Jesus? E o plano tinha, tipo assim, 5 dias. Eu fiz eles todos em uma noite só. E no final do plano tinha uma oração para aceitar Jesus. E ali eu aceitei Jesus dentro do meu quarto. Eu tava sozinha, e desde então eu senti que a minha vida mudou totalmente. Porque aí eu comecei de fato a ir na igreja, comecei de fato a engajar nas coisas e comecei a de fato acreditar nesse amor que na minha cabeça não existia. Caramba, meu, você viveu muita coisa louca com Cristo, velho. Que história bacana, velho. Mano, como Deus é perfeito, velho. E como ele alcança, né, as pessoas. Que às vezes a gente nem imagina que as pessoas estão passando por uma situação tão tensa, dúvidas tão marcantes assim na caminhada dela, e de repente vem ali um irmão e fala, não, você vai na igreja comigo, e não sei o que, sei o que lá. Ou sei lá, a gente chega na igreja, a gente tem aquele momento maravilhoso, ou o Senhor usa até projetos como a Bíblia, né, online, que com certeza alcançou muitas pessoas nessa pandemia, porque eu também acompanhava planos bíblicos
botar o pessoal ler comigo da Bíblia, bem bacana mesmo. Então, cara, graças a Deus que o Senhor te guardou e Ele pode concluir, né, todos os projetos dele na sua vida hoje. Você pode estar aqui contando seu testemunho. Eu não sei se de repente tem pessoas aqui hoje ou que vão escutar você que passaram por momentos assim, mas existe esperança, né? Existe. E o que que você falaria para talvez pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou? Porque eu sei que é difícil, né? Eu vivenciei um momento de luto e eu sei como é difícil, como a sua cabeça fica totalmente devastada em alguns momentos. O que que você falaria para essas pessoas que hoje estão escutando você e o seu testemunho? Eu acho que eu falaria que não importa o que acontece na nossa vida, tem sempre uma pessoa que está do nosso lado e ela nunca vai nos deixar, que é Jesus. Então, não importa quanta dor, não importa quanta dificuldade você está passando, ou vai passar, ou você já passou, existe um amor que nunca vai te deixar, que nunca vai te abandonar. E acima de nunca te deixar e nunca te abandonar, ele quer cuidar de você. E cuidar de você de forma que às vezes a gente pode até duvidar, pode desconfiar do tipo assim, por que que ele tá me pedindo para fazer isso? Ou por que que é que eu tô passando por isso? Mas o que eu digo é, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se entregar para esse amor, porque não existe maior amor do mundo. E toda ferida um dia ela se torna uma cicatriz. E a cicatriz, ela conta a história de como Deus foi bom e te tirou do lugar onde você estava. Tanto que é por isso que o nome do meu livro é Cicatrizes, é justamente porque eu acredito muito que feridas podem ser fechadas, porque há um Deus que cura qualquer coisa, há um Deus que fecha toda ferida e que faz dela uma linda cicatriz. E a cicatriz ela permanece, não é para você lembrar dos maus momentos, mas é para lembrar de onde é que Deus te tirou. É para se lembrar que ainda há esperança e que sempre há esperança. Mesmo meio a dificuldade, mesmo meio se for uma perda ou se foi uma dor que você um dia passou pela sua vida, cara, há esperança. E para mim eu acho que é o que mais me alegra, é saber que há esperança. Cara, que bonito, velho, que bonito. Mas vamos agora também falar aí do livro, né? Vamos aproveitar aí que a gente está entrando nesse assunto e vamos falar sobre a gênese dessa história, né? Vamos falar do livro Cicatrizes. Você já contou um pouquinho do seu testemunho, já contou também que tem a ver também com os momentos, né, tensos que a gente está passando, talvez a cicatriz mesmo. E essa história veio disso, né? Foi através desse momento que você estava vivendo, através, né, desse momento tenso. Como é que é? É um sonho? Foi através de um sonho? Foi uma oração? Foi uma observação do seu cotidiano? Conta um pouquinho mais para nós desse livro, dessa história. Então, começou, na verdade, de forma bem engraçada, porque eu tava passando pelo luto na época que eu comecei a escrever, só que não era o luto de que alguém de fato faleceu, era o luto de uma pessoa viva, e que a pessoa só saiu da minha vida, e graças a Deus está viva, mas não tenho mais contato, e aquilo me doeu muito. A forma, a discussão, a confusão que aconteceu, e aí eu tava em uma noite muito aleatória, aí chorando, muito triste com a situação. Eu entrei no Pinterest e lá tinha uma imagem que eu fiquei assim, cara, eu preciso dar um contexto pra essa imagem aqui. E aí eu comecei a escrever literalmente dando um contexto pra imagem, tipo, por que que a personagem parou no lugar que ela tá? Eu queria muito ter essa imagem, eu não lembro exatamente como era essa imagem, mas foi no meio de 2023 que isso aconteceu. E aí, eu comecei a dar contexto atrás de contexto. E aí eu me liguei, gente, isso aqui tá ficando muito grande. E eu perguntei pra Deus, Deus, o que é isso aqui que eu tô fazendo? Porque tá ficando muito grande. E foi aí que ele falou que eu tava escrevendo um livro. E aí, quando ele falou que eu tava escrevendo um livro, eu não quis acreditar. Porque eu pensei assim, eu não tenho capacidade para escrever o livro, e assim, se eu tiver o livro, eu acho que eu não vou publicar ele, porque a publicação, tudo é mais complexo do que eu imaginava na época. E aí, eu só meio que, tipo, vou continuar escrevendo como forma de desabafo daquilo que eu tava vivendo no luto. E aí, em algum momento, a história ficou muito grande. E eu, Deus, o senhor tava certo. Eu realmente acabei escrevendo um livro. Mas o livro, ele começou mesmo, sim, de fato, com uma forma de desabafo daquilo que eu tava vivendo. Então, o livro, ele conta a história da personagem principal, que é a Sarah, que ela é casada com o Renato, e ele tem câncer terminal. Só que ele acaba falecendo no livro.
e ela tem que seguir a vida. Só que ambos são ateus. Então a história conta a jornada de como ela conheceu Jesus e vencendo o luto. Porque foi basicamente o que um dia eu vivi. Porque quando eu comecei a desabafar, dando contexto atrás de contexto da imagem que eu tinha visto no Pinterest, foi uma forma de eu lidar com todos os lutos que eu já tinha vivido até aquele momento. Então, por isso que na dedicatória eu falo que é a todo mundo que já perdeu alguém na vida, seja um familiar, um amigo ou a si mesmo. Porque o luto ele pode ser vivido de várias formas diferentes. Pode ser você de fato perdendo alguém para alguma pessoa que faleceu, ou pode ser para alguém que saiu da sua vida, ou alguma mudança de cidade, estado, alguma coisa assim que você sente falta do passado. Então, assim, há várias maneiras de viver o luto. E o que eu quis trazer do livro e que eu trouxe, tipo assim, enquanto eu escrevia, era justamente isso. Tipo, há várias maneiras de se viver o luto, mas em todas elas há esperança no fim. Tanto que, quando eu estava escrevendo o livro, e eu já tinha deixado muito claro que eu ia publicar, e eu já tinha aceitado, e eu já estava começando a olhar as coisas, eu tive a oportunidade de ir no retiro da FEFIC, enquanto ainda era em Belo Horizonte. E lá no retiro, Deus me disse que, na verdade, eu não estava escrevendo um livro só. Esse era o começo de uma trilogia. Aí eu olhei pra Deus e disse, Deus, mas como é que isso pode ser uma trilogia? Eu não entendi. E Apenas uma apenas trilogia. uma trilogia, assim, de boa, né? Nossa senhora. E aí ele falou, o final que você escreveu é o começo do terceiro livro e vai ter um meio termo ali que vai ser a história do segundo. Aí ele foi me falando, assim, na verdade não foi nem falando de forma audível, mas eu fui tendo ideias, foi a criatividade que foi rolando solta na minha cabeça, e ali eu entendi que era Deus de fato, é. Tipo assim, não tem mais pra onde eu fugir, de fato é uma trilogia. E aí eu reescrevi o final do primeiro livro pra conseguir dar uma continuidade pro segundo, né? E fiz o inimaginável, que foi confiar em Deus e falar, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu publique, me dá uma direção de como é que eu faço isso tudo, porque até então eu imaginava que a publicação era basicamente só por uma editora, e no fim das contas, hoje em dia, eu sou publicada de forma independente, eu não tenho nenhuma editora por trás. E o que eu achei mais legal é que depois do retiro da FIFIC, depois que Deus me entregou tantas coisas, ele colocou pessoas na minha vida que foram me instruindo. Colocou pessoas que me mostraram como é que, tipo assim, indicaram ilustradores, indicaram diagramadores, indicaram revisores. E as pessoas, tudo que eu tinha dúvida, eu sabia que eu podia contar com esse grupo de pessoas, esse grupo de amigos da FEFIC que eu conheci lá no Retiro. E eu, literalmente, foi a base total da confiança de Deus que eu consegui publicar no fim das contas. Caramba, então Deus proporcionou tudo, assim, ele direcionou tudo mesmo. Sim. Que bacana, mano. Como é que foi esse processo, assim, de escrever? Você tinha uma rotina, assim, eu vou escrever tanto, ou tipo, só vinha mesmo? Não, eu comecei a escrever aqui. Como é que foi? Como foi até para sua fé e o seu relacionamento com Deus? Como que isso, né, o seu relacionamento com Deus influenciou diretamente no desenvolvimento da trama e dos personagens? Eu acho que, assim, eu tentava manter uma constância de todo dia escrever, mas no fim das contas eu não conseguia. Porque tinha momentos que é como se a criatividade não fluísse, era como se eu não tivesse ideia nenhuma, como se eu não soubesse o que fazer com os personagens que eu tinha pensado. E o que mais me ajudou a escrever, mesmo que esporadicamente, tipo assim, uma semana às vezes eu escrevia todos os dias, mas em outra semana eu escrevia só um dia, ou nenhum. Era bem aleatório, assim. Não recomendo, se você está escrevendo um livro, tente manter uma constância, faz muito bem. Até por isso que eu demorei. Mas parece muito pesado, né, essa rotina de escrever todos os dias. Eu não sei se tem a impressão de estar sugando, assim, tudo que tem aqui dentro porque, assim, você tem que dar vida àqueles personagens, você tem que montar todo um cenário. Deve ser muito, muito, assim, complexo. Sim, sim. Mas faz bem escrever todo dia porque você força a entender que a criatividade, ela não é uma coisa esporádica. Tipo assim, a criatividade ela pode vir também da constância da escrita. Eu fui aprender isso bem, depois bem lá no final. Então, assim, por isso que no início eu tava muito esporádico. E às vezes, escrevendo todo dia, você não precisa escrever, tipo assim, um capítulo inteiro por dia. Às vezes, nem que seja, tipo assim, 10 palavras. Você já escreveu alguma coisa, você já forçou o seu cérebro a pensar e a criar uma rotina daquilo ali.
E quanto mais você cria rotina, mais fácil fica. Incrivelmente, fica mais fácil. Pelo menos assim, a minha vivência foi se tornando bem mais fácil. Porque você não. Se você depender muito da motivação, acaba que em algum momento você vai ficar desmotivado. No sentido de, tipo assim, ah, esse personagem não ficou legal, não tá da forma que eu gostaria que ficasse, e aí você vai querer parar no meio do caminho. Se você tem uma rotina, você vai entendendo que assim, é melhor feito do que não feito, mesmo que não seja perfeito. Tipo assim, o importante é você dar o melhor que você tem para agora. O seu melhor pode ser que você escreva 10 capítulos no dia, que é bem complexo, mas pode ser às vezes em outro dia que você não tá tão bem assim, que 5 palavras já foi o suficiente, e aquilo ali você já deu o seu melhor. Então, eu acho que parece mais complexo falando assim, para escrever todo dia, do que de fato botar na prática, sabe? Mas a minha rotina foi essa no início, mas de fato o que pra mim sempre fez total diferença para eu construir personagem, construir narrativa e fazer algo de fato para glorificar a Deus e não só fazer por fazer de qualquer forma, era orar antes. Eu não consigo, isso até hoje, escrever sem orar ou ler a Bíblia antes. O devocional ajuda, mas eu acho que às vezes o devocional é mais interessante parar para estudar de fato a Bíblia. Mas na hora de escrever, eu sempre, até hoje, eu preciso orar, falando, Deus, que não seja eu aqui, mas que sejam as suas palavras através da minha vida. Então, se eu posso dar uma dica aqui para qualquer escritor, além da constância, primeiro coloque Deus no primeiro lugar. Porque ele é quem vai direcionar. Porque no fim das contas, escrever não é para nós mesmos, não é sobre nós, é sobre Deus. E é para Deus, é tudo para glorificar Ele. Então, ele vai sempre nos dar a criatividade que às vezes a gente não tem. Ele sempre vai dar a motivação que às vezes a gente não tem. E isso, aí junto uma coisa na outra, né? Vai acabar fazendo a gente gerar constância em sempre escrever. Até porque Deus, ele vai manifestando, ele vai falando as coisas e aí você vai sentindo a necessidade de escrever e de continuar aquela narrativa que você desenvolveu. Que no caso, na verdade, não é nem que a gente desenvolve, mas é que Deus coloca na nossa vida para a gente transformar em palavras. Cara, é isso, mano. É isso, exatamente isso. E deixa eu te falar, tenho mais uma pergunta aqui. A ficção cristã, né, que a gente está falando agora, você criou esse livro, e pelo menos até antes de ir para a FIFIC, eu tinha a impressão de que não se tinham muitas obras, não se tinham muitos autores, muitas coisas para a gente consumir, para a gente ler, assim, de cristão, que sejam bacana. E eu fui sair de lá, meu, cheia de histórias, cheia de pessoas, autores na cabeça. Falei, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Eu acho que talvez a ficção cristã ou livros cristãos são vistos, às vezes, com um certo preconceito, né? Mas como que você trabalhou para criar uma narrativa autêntica, sabe, que não soasse forçada, ou apenas como se fosse um sermão ali, né? Ah, não, é cristão, com certeza tem uma mensagem ali nas entrelinhas, assim, mas que, mesmo assim, carregasse uma mensagem profunda, assim, do reino. Eu, especificamente, eu sou uma pessoa que gosta de escrever coisas reais no mundo real. Tipo assim, admiro muito quem escreve fantasia, acho sensacional, eu amo ler fantasia, mas eu não sou a pessoa que consegue desenvolver um mundo, uma coisa muito grande e conseguir colocar. Igual ali no início a gente tinha conversado antes de começar o podcast Fato, de criar algo do nada, tipo Os Clãs da Lua, da Sarah Bucella, que é um livro sensacional. É como se fosse a história de Êxodo contado na Lua, para quem não conhece. Eu não consigo, ou até então, né, nunca consegui desenvolver algo assim, uma fantasia tão grande, onde Deus a gente pode dar nome de outras coisas para significar como se fosse Deus. Mas o que eu faço é escrever como se eu estivesse no mundo real. E por isso, o que eu gosto de fazer e que eu fiz no meu livro foi trazer um dia a dia comum. Eu não quis trazer coisas extraordinárias demais, experiências grandiosas demais, porque eu acredito que muitas das pessoas ela vai viver o dia a dia normal. E a gente às vezes vai conhecendo Jesus, a gente vai conhecendo o Evangelho, a Cristo, todas as coisas no dia a dia normal. Então, claro, Deus pode se manifestar de formas grandes, igual aconteceu na minha vida, mas isso não é uma regra.
Na verdade, às vezes tem a tendência a ser exceção à regra. Porque muitas pessoas elas vão ali no culto, ouvem a palavra, gostam daquilo e aceitam Jesus ali. E Deus se manifesta de todas as formas possíveis. Então, a forma que eu gosto de trazer nos meus livros é isso. Deus pode se manifestar através de todas as formas. E na narrativa, no geral, eu gosto de ir jogando Deus nas entrelinhas, como tipo assim, eu não posso dar spoiler do livro, por mais que dê muita vontade para exemplificar as coisas. Mas Deus falou com a personagem de formas naturais, de pessoas que conversando com ela deram conselhos, mas ao mesmo tempo também de formas sobrenaturais. Então, na narrativa, eu gosto de trazer isso, as duas misturas. Do tipo assim, Deus, às vezes, ele não tá explícito. Tipo assim, ah, você tem que aceitar Jesus, você tem que fazer isso, você tem que falar aquilo. Não, às vezes, você vai ver Jesus em algo simples. E isso traz para a narrativa o tom natural, o tom de não parecer forçado nada, sabe? Eu percebo, na verdade, que muitos livros fazem isso. Os de fantasia conseguem fazer de forma absurdamente boa, justamente porque são fantasia, né? Então Deus não necessariamente tem o nome de Deus, mas ele age como de fato Deus agiria em alguma circunstância e situação. Então eu acho que existem inúmeras formas de trazer sem se tornar algo cansativo, sem se tornar algo assim forçado, sabe? Uhum. E é bem bacana isso que você trouxe esse lado mais realista, né, no livro. Realmente eu tinha visto bastante livros de fantasia, assim, mas às vezes a gente quer uma leitura mais pé no chão, né, que se adapta mais à nossa realidade, como a gente pode enxergar a Deus no meio dos problemas. A gente precisa muito disso, né? Então, muito bacana. E falando, já que a gente está comentando sobre o livro, eu quero que você fale para nós onde as pessoas podem encontrar o livro Cicatrizes, para poder entender um pouco mais da história, ler, aonde que está disponível? Está disponível na Amazon? Só tem o físico ou tem o e-book também? Como é que é? Como é que a gente faz para achar? Ó, o e-book está disponível na Amazon, tanto para compra quanto disponível de graça no Kindle Unlimited. E a versão física eu faço ela poucas vezes. Tipo assim, essa foi a primeira agora pré-venda. Então, assim, algumas pessoas aqui, até por sinal que estão na ligação, compraram na pré-venda. E aí, esporadicamente, eu abro para comprar a versão física. Então, se você quiser garantir a versão física dele, é só me acompanhar no Instagram, que sempre eu vou postar lá falando quando vai ter a versão física. E se você é de Belo Horizonte, eu vou ter lançamento presencial do livro agora nesse sábado, dia 15, na cafeteria Partiu Café, às 2 horas da tarde. E dia 29 na livraria Leitura do Shopping Del Rey, às 5 horas da tarde. E você tá com certeza super convidado. Mas se você não tiver, você consegue ler de toda forma ali no Kindle, com certeza. Você tem um link aí fácil para jogar aí para nós no chat? Não sei se você sabe, mas tem um chatzinho aqui no chat da Cal. O pessoal vai comentando aí em tempo É, eu real. percebi. Eu vou pegar ele aqui no na Amazon. Pega o link aí pra nós, mulher. E em São Paulo, não vai ter nenhum eventinho, nada não, aí pra você falar do livro. Se fosse em São Paulo, com certeza eu ia. Ia querer ver você falando sobre o livro, eu ia pegar o autógrafo. Ai, meu Ah, Deus. quem dera. Quem sabe um dia, né? Quem sabe Deus provê isso daí pra ir pra São Em Paulo. nome de Jesus. Esse é o primeiro, né? O primeiro de uma Isso, esse é trilogia, o né? primeiro de uma trilogia. Ai, que bom. Então, eu espero que das próximas vezes você possa vir falar também do próximo livro, do próximo, porque, cara, é muito bom esse bate-papo e o que o Senhor tá fazendo através da sua vida, cara. E fala pra mim também, tenho mais uma coisa pra te perguntar. Os devocionais no YouVersion também. Não sei se fala YouVersion, YouVersion, eu não sei falar. Admito que eu também não sei. Eu vou no chutômetro. Como é que surgiu a oportunidade de criar devocionais no aplicativo? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Você falou que esse aplicativo ele te ajudou, né, em um certo momento. E como tem sido? Como é que foi esse convite? Como é que tem sido essa experiência? E o impacto que a gente Olá! sabe que tem. Perdão, me perdoe, sabe que o microfone tá ativado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui a gente é assim mesmo, tá ao vivo. Conta pra gente como é que foi essa oportunidade de escrever devocionais na YouVersion, como é que tem sido, né, ver esse impacto na vida das pessoas através do devocional, através dessa escrita.
foi engraçado porque foi no retiro da FEFIC que eu tive essa oportunidade, que foi o seguinte, eh, tinha uma das noites que era como se fosse uma festa fantasia, só que de livro de ficção cristã, que você tinha que fantasiar de algum livro que você gostasse. E aí, nisso, eu meio que não estava identificando quem que era quem lá mesmo, as pessoas que eu conhecia, porque estava todo mundo fantasiado. E aí eu pedi para uma menina que estava tomando água no bebedouro para tirar uma foto minha e de algumas colegas que estavam no mesmo quarto que eu. E aí ela, do nada, depois a gente começou a conversar, ela falou: "Olha, eu trabalho na Universal e eu tô aqui, na verdade eu vim pro retiro para captar pessoas para ver se elas querem escrever no aplicativo". Aí eu: "Nossa, eu quero muito", porque eu aceitei Jesus com o plano da Universal. E aí ela pegou meu contato, a gente conversou depois e realmente ela mandou mensagem, a gente trocou ideia e ela me botou, tipo assim, não tem um processo muito claro, sabe? Se você quer se tornar parceiro para escrever junto do aplicativo, você consegue fazer isso de várias formas. Uma delas é entrando no site e entrando na abinha lá que tem para se tornar parceiro, e outra é por indicação de alguém. E aí, no caso, o que aconteceu foi ela me indicando para eu conseguir começar a escrever lá. E eu acho interessante porque o impacto que isso teve, que você perguntou do impacto também, foi engraçado. Porque assim, o aplicativo, eu passei acho que 1 ou 2 meses sem divulgar que eu já estava com um plano ativo no aplicativo. E mesmo assim, muita gente leu. Porque quando a gente está por trás, a gente consegue ver mais ou menos a média de quantas pessoas leram até o final, de quantas pessoas só abriram, de quantas pessoas só salvaram. E eu percebi que muita gente leu. E eu ficava assim, gente, que legal, muito diferente, porque ele te joga sozinho, sabe? Porque como a pessoa ela acha planos ali muitas vezes só pesquisando ou só aparecendo ali na linha do tempo dela, ele joga muito pra frente sozinho. Mas eu acho que o que mais me tocou foi uma pessoa específica que é da minha igreja, que ela não sabia que eu escrevia. Eu ainda não tinha divulgado o aplicativo, eu fui divulgar só na FEFIC. Demorou um tempo para eu divulgar, foi um erro meu, eu devia ter divulgado antes. Mas ela leu o plano e ela foi olhar o autor, quem é que tinha escrito, e ela viu que era eu. Aí ela me mandou mensagem: "Uai, você escreve para o aplicativo da Bíblia?" Eu escrevo e tal. E ela falou que gostou muito, que foi muito impactada, que nunca imaginou que eu escrevesse e assim, que a vida dela. E eu fiquei assim, caraca, glória a Deus por isso. Porque mesmo sem eu ter divulgado tanto o aplicativo quanto Deus, porque eu acredito que muito é Deus também direcionando para a gente abrir um aplicativo, para a gente fazer alguma coisa, tomar uma ação, ler aquele devocional, aconteceu. E eu fiquei assim, glória a Deus por isso. De novo, eu volto nesse ponto. Tá aí a importância da gente fazer tudo para a honra e glória de Deus. De, antes de tudo, botar nas mãos de Deus e falar: Deus, é isso mesmo que você quer que eu faça? É isso mesmo que você quer que eu publique? Porque, às vezes, o que a gente faz, a gente não tem dimensão de onde vai chegar ou de em quem vai chegar. Tanto que no meu próprio livro, a minha oração, desde que eu, tipo assim, chegaram os livros na minha casa, que entrou a venda no Kindle, era que as pessoas certas leiam meu livro. Porque, no fim das contas, não é. Tipo assim, Deus ele pode usar qualquer coisa, mas eu quero que as pessoas que precisam ler essa história leiam. Qualquer um pode ler, mas eu tenho certeza que quem leu era que precisava dessa história, precisava ouvir Deus através dessa obra, porque no fim das contas é sobre ele, não era sobre mim e não é sobre mim. Cara, que profundo, mano. Muito bom mesmo. E uma última palavra aqui ao pessoal que chegou atrasado, gente. Esse podcast vai ficar gravado lá no YouTube da Aldeia e também eu vou ver de subir no Spotify. Mas eu tenho uma última pergunta até para abrir, depois o pessoal começar a perguntar. Então, se você tem perguntas, dúvidas que foram te surgindo ao decorrer desse podcast, agora vai ser o momento, até para a gente não se alongar tanto, porque eu sei que vocês são muito ocupados, né? A nossa Lunardi também deve ser muito ocupada. Então, para resumir, foi uma conversa incrível. Para poder finalizar, qual conselho ou encorajamento você deixaria para aqueles que querem usar os seus dons e talentos, sejam eles qual forem, para o reino de Deus? Eu acho que é entregar nas mãos de Deus e fazer tudo para a honra e glória dele. Porque uma grande dificuldade como artistas cristãos ou como artistas no geral é não deixar subir a cabeça.
porque no fim das contas, como tem o nosso nome, como tem o nosso nome ali no meu caso, que é no livro, ou um cantor tá lá na música, o nome da pessoa, a gente acaba tipo assim, ah, isso é meu. Olha o que eu fiz, olha como eu sou grande. Então, o conselho que eu dou é coloque sempre nas mãos de Deus e nunca se esqueça que aquilo que você faz não é para engrandecer o seu próprio nome, mas é para você engrandecer o nome de Deus. Que infelizmente a gente tem a tendência a esquecer disso, mas a gente precisa lembrar que a gente está na Terra só de passagem e que um dia o nosso nome vai ser esquecido, mas o nome de Deus nunca vai ser. Então, o nosso trabalho, independente da arte, independente do que é que a gente faz, às vezes nem na arte, mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o que a gente precisa fazer é sempre manter o nome de Deus conhecido, é levar o nome a todas as nações. Então, o conselho que eu dou é esse: entregue tudo nas mãos de Deus, independente se você tem medo, independente se você acha que você não é capaz. Na verdade, nós não somos capazes, quem é capaz é Deus e Ele que, através de nós, faz a obra dele. Mas confie completamente em todas as áreas, de todas as formas, e não se esqueça pelo que você está fazendo isso, que não é para o seu nome, mas é para o nome de Deus. Uau, que conselho poderoso. É tudo pra honra e pra glória dele. Às vezes a gente, né, por menor que seja, às vezes as coisas que a gente faz, a gente tem essa tendência de querer, ah, não, olha só o que eu fiz. Mas é sempre olhar pra Sim, Cristo. Cara, dito isso, quero agradecer novamente você por estar aqui, por aceitar esse convite. É que eu fiz de forma tão inesperada, mas eu senti realmente da parte de Deus de poder iniciar e logo você seja a primeira a trazer aqui nesse podcast. Então, estou muito feliz que você aceitou. Então, gente, quero deixar aí para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar para nossa convidada? Pode perguntar, gente. Pode escrever tanto no chat ali do bate-papo, quanto se você quiser realmente perguntar, desmutar o teu microfone aí e perguntar mesmo. Não sejam tímidos. Pode falar, tá? Só tá escrevendo. enquanto o pessoal está escrevendo, Ah, Stephanie, eles eu são não sei tímidos. se Posso, você eu sabe, posso mas eu te vi perguntar? na FEFIC. Pode perguntar. Eu Peraí, posso peraí. perguntar? Deixa eu ouvir ela, deixa eu ouvir Ok, ela aí. fala. Mas eu te vi na Fale. FEFIC. Eu não sei se você me viu lá, mas eu te vi. E eu tirei fotos sua. Cara, eu te vi, foi através da foto que você tirou, que eu falei, olha, bacana. Daí eu segui, eu comecei a acompanhar, falei, ai, que legal. Eu lembrei que você tinha tirado a foto, eu te segui, cara. Sim, Foi através da FEFIC, foi a primeira vez que eu fui. Foi muito legal, eu amei que bastante. legal. Eu lembro que eu tirei aquela foto, eu queria parar pra conversar com você, mas eu não podia, porque eu tava com a câmera tirando foto. Aí, não, eu vou tirar a foto pra pelo menos Você tava falar na que ela tá correria, aí. cara, você tava na É, correria. exatamente, exatamente. É isso, cara, eu fiquei muito feliz mesmo de te encontrar e poder conhecer o seu trabalho, poder conversar contigo hoje. Então é isso. Quem que vai falar primeiro, Alucard ou Meu Nishiro? Deus. Primeiro Nishiro. Ah, que honra, né? Primeiramente, olá, boa noite, Leonardo. Eu sou o Nishiro, prazer em conhecê-la. Eu Boa tenho para noite. você duas perguntas, e uma foi em relação ao início do podcast, e outra foi em relação assim, a escrever livros. A primeira pergunta é assim: você começou a fazer, né, o curso de, né, programação, e você, né, parou, né? É porque Deus te direcionou a fazer outra coisa. Como é que a gente descansa? Como é que a gente entende que Deus tem um outro plano para nós, para nós, né, em relação àquilo que a gente escolheu antes? Né? Como é que a gente se entrega a mudar o caminho, a mudar a rota, sendo que essa rota foi que Deus criou para a gente? Como a gente descansa em relação a essa situação? E a segunda pergunta tem a ver, né, sobre escrever livros. Assim, como é o processo de escrever um livro, assim, tipo, de iniciar a se inspirar, né, a escrever um livro, porque, assim, eu tenho até essa inspiração também de escrever um livro, mas em relação a outro tema, né? Mas como é que a gente começa, né, a escrever esse livro? Como é que pede, discernimento e também inspiração a poder escrevê-lo também? São duas perguntas que eu posso te fazer hoje. E também é prazer em conhecê-la, novamente. Prazer em te conhecer. Gostei muito das perguntas que você fez. Mas, primeiro, respondendo como descansar, vou ser bem sincera. Às vezes a gente não vai conseguir descansar. Às vezes a gente vai estar ali, tipo assim.
angustiado, com medo de ouvir a voz de Deus e com medo de agir perante aquilo que ele fala, daquilo que ele nos direciona. E o que eu digo que quando aconteceu comigo foi que o que trouxe paz para o meu coração foi aprender a confiar. Porque às vezes Deus vai falar pra gente fazer loucura, seja sair do trabalho, seja fazer uma mudança de curso, algo muito drástico, e a gente vai ter medo. A coisa de verdade é que a gente vai sentir medo, às vezes a gente vai se sentir mal, não vai saber como fazer, ou como lidar, ou como agir, e é pra isso que Deus tá aí. Tipo assim, não só pra isso, claramente, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Que ele sempre vai estar ao nosso lado. E o ponto é a gente nunca tirar da nossa cabeça que Deus tem tudo sob controle, independente daquilo que a gente tá pensando, que a gente tem medo, do que a gente tá lidando. E esse é o maior ponto, sabe? É ouvir a voz de Deus sem olhar para trás. Às vezes a gente vai dar um passo sem ver o chão, mas confiando que tem chão ali onde a gente vai pisar. E o que a gente precisa de fato, às vezes, não é uma segurança de que vai dar certo, mas é da palavra de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe aquilo que permite, sabe aquilo que nos direciona. Então, descansar é isso. É confiar em Deus e entregar todos os ICs, todas as preocupações nas mãos deles e falar: Deus, se o Senhor tá falando para fazer isso, tá nas suas mãos. Então, assim, me ajude a lidar, me ajude a saber o que eu devo fazer e a seguir os próximos passos. E como começar a escrever, o que eu te digo é. Eu sou uma pessoa que gosta muito. A gente tem a brincadeira de que tem o escritor arquiteto e o escritor jardineiro. O arquiteto planeja aquilo que vai escrever do início, meio e fim. Alguns até colocam o nome de todos os capítulos, desenvolvem todos os capítulos. E o escritor jardineiro, que é aquele que vai na base da fé. Se assim, eu vou escrevendo, vamos ver onde é que isso vai chegar. E eu sou uma escritora 100% jardineira. Eu já tentei parar para estruturar uma história, para parar para, tipo assim, tipo, vou sentar aqui agora, vou organizar tudo que eu quero escrever. Mas eu não fui essa pessoa. Eu fui realmente jardineira, de tipo assim, vou escrevendo, vou ver onde é que isso vai dar. Eu só tinha o início e o final, e o meio foi totalmente na base da fé, foi tendo criatividade no meio do caminho. E o que eu acho que é interessante você que quer começar a escrever é procurar saber justamente isso. Como é que eu sou? Tipo assim, como é que a escrita é pra mim? Eu sou a pessoa que precisa estruturar muito bem, que quer saber o início, meio e fim, pra depois fazer algo muito certinho? Ou então eu sou o jardineiro, que eu só tenho como é que é o fim da história e eu quero saber como é que eu vou chegar até lá, sabe? E principalmente, acima de tudo, a criatividade, na verdade, muitas vezes quem dá é Deus. A gente tem uma ideia, uma história na nossa cabeça, mas no fim mesmo, quem vai dar a direção daquilo que a gente vai escrever é o próprio Deus. Então, se você tem uma história ou se você tem um livro que não necessariamente seja uma ficção ou seja uma história, no geral, pode ser um livro de. Igual o livro de um grande amigo meu, que é o William, que é o livro de Manifesto Cristão. O meu ponto é: você tem que confiar em Deus. É perguntar para Deus: Deus, o que, que o Senhor quer com isso aqui que eu tenho de ideia? O que, que o Senhor quer que eu escreva? Então, esse é o meu conselho. Muito legal. Agora tem também a pergunta do Alucard. Ah, sim. Bom, eu queria saber sua opinião sobre isso, como posso dizer. É um recurso de roteiro, que é o flashback, essas coisas. Como a gente pode usar essa questão de flashback em histórias de um jeito que não fique chato? Porque, tipo, tem uns amigos meus que não gostam muito de flashback no meio da história porque acham que quebra o ritmo. Então, queria saber como um escritor pode usar esse recurso de roteiro sem quebrar o ritmo da história. Eu Hum, achei. Conseguiu me Consegui, entender o que eu quis consegui. dizer? Eu achei a pergunta muito legal, porque no meu livro ele tem muito flashback. Todo capítulo tem no mínimo uns 2 flashbacks. Então, assim, é muito flashback. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que o que eu fiz foi tornar natural. Como se fosse um pensamento da personagem. Do sentido, tipo assim. Igual tem uma cena em que ela vai tomar banho
lavar o cabelo. E ela lembra, e na hora que a água cai na cabeça dela, ela lembra de um momento que ela saiu com o marido para um clube. E o marido, que é apaixonado por água, ela se lembra e ali eu puxei um flashback. Foi de uma coisa muito natural, no sentido, tipo assim, eu criei um contexto, eu criei uma cena para conseguir puxar um flashback sobre aquela cena. Porque aí não quebrou o ritmo da história. É como se, na verdade, ela tivesse voltado ao passado, mas não, é só um flashback. Tanto que depois ela volta para a realidade e ela começa a chorar por ela ter lembrado de uma cena assim. Então, o que eu te dou de conselho é sempre antes de vir com um flashback, venha com um contexto. Por que que teve esse flashback do nada? Tipo assim, qual que foi o gatilho que levou o personagem a voltar nesse passado? A ter essa memória, a trazer essa memória de volta, sabe? Obrigado por responder a minha pergunta. Por nada. Pô, bacana, bacana. Tem mais uma pergunta aqui que o Ezequias fez. Eu vou ler aqui pra você. Que ele tá na academia e tá ouvindo. Olha só que Ai, que bacana. legal. Assim, eu sou programador e tal. Também sou front-end. Tentei o X, o Y. Eu não sei como é que pronuncia isso, mas não deu muito certo. Mas também tenho muito essa alma de artista. Sou apaixonado por arte, Ah, tá. principalmente O música. iOS. Aí queria saber. Eu tô entrando nessa área agora, então. Aí eu queria saber como é conciliar os dois mundos e tal. Se às vezes você acaba pendendo para algum lado. Então, eu acabei pendendo para um lado que foi o do iOS, com toda certeza. Do início, na verdade, eu comecei a conciliar muito isso, porque eu estava fazendo técnico de informática e no projeto de software, que é o projeto final para você concluir o curso, eu estava sendo praticamente mais o iOS do que tudo. Eu estava tipo assim, eu mal encostei em código, se é que eu encostei alguma vez. Eu estava praticamente fazendo só isso. Só que aí, ao mesmo tempo, eu encostava muito em código no meu estágio, porque eu estagiava e estudava ao mesmo tempo. No caso, hoje em dia, eu só trabalho e estudo ao mesmo tempo. Mas eu acabei pendendo. Tipo assim, se você quer conciliar os dois, o que eu recomendo fazer é você estudar paralelamente, porque querendo ou não, eles se complementam de alguma forma. Então, assim, em algum momento você estuda um, em algum momento você estuda outro. Tipo assim, tenho 2 horas por dia para estudar. Estuda 1 hora um, estuda 1 hora outra. Mas não se culpe se você pender para um lado. Tá tudo bem se você não se der com uma das duas áreas, ou tá tudo bem se você se der muito bem com as duas áreas. O que aconteceu comigo foi que eu fui completamente para a área de UI UX, porque de fato é aquilo que eu percebi que eu gostava muito mais de fazer do que programar. E assim, agradeço muito ao meu noivo, Gabriel Lessa, que abriu minha cabeça me mostrando isso daí, porque eu gostaria muito mais de fazer design do que de fato a área da tecnologia. Mas o que eu te digo é justamente isso. Sabe assim, estude os dois, se você se interessar pelos dois. Dá para conciliar fazendo isso, e de uma hora você vai em um, outra hora você vai em outro, e buscando formas de juntar as duas coisas, porque querendo ou não, uma coisa é sempre conectada com a outra. Mas não se culpe se em algum momento você pender mais para o outro lado porque você se identificou mais, porque você gostou mais. E eu achei interessante o comentário que foi feito aqui. No fim das contas, vira full stack. É isso daí mesmo. Se você virar full stack, glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu fugi disso daí. Mas é muito legal. Aí. Ô, Vitão, você já tá com a pergunta aí encaminhada? Engatilhada aí? Ah, tá na minha cabeça já. Tava Opa, então faz inclusive, aí. tava inclusive abrir aqui o Kindle, né? Já para olhar a amostra grátis do livro aqui para ver como é que é a escrita. Mas assim, queria te perguntar, Lunardi, você, enquanto escritora, tem alguma ou algumas referências literárias que de alguma forma impactam na tua visão como leitora e como escritora? Se sim, você podia mencionar algumas delas pra gente? Claro, com certeza. Eu tenho muitas referências de pessoas que, tanto que eu conheci quanto pessoas que eu não conheci. Algumas delas até foi falado aqui antes da reunião, do podcast reunião, perdão.
Mas é a Heloísa Karim e o Gerson Nascimento. Eu tenho literalmente todos os livros dela, da versão independente, e agora com a editora Thomas Nelson. Também gosto muito da Gabriele Casseta, que traz muito sobre como o terror se mistura com o cristianismo. Gosto do William Gomes, que ele tem um livro de manifesto cristão que é sensacional, é muito legal. Eu gosto muito da Tati, eu não sei falar o sobrenome dela, mas é Tatiele, ela escreve Dorama Cristão. Também é um mundo totalmente diferente e eu acho que é muito legal a forma que ela traz isso. Tem a Cristina Bonfim, que é uma ótima escritora de fantasia. Todos os livros dela de fantasia são sensacionais. Tem a Kézia Garcia, que escreve mistério, de ficção cristã. Sou completamente apaixonada também. Tem muita gente que eu posso citar aqui, na verdade. Então, assim, eu passaria horas falando. Tipo assim, de verdade mesmo, tem muita gente, tem muita referência. Tem algumas até que eu. Na verdade, eu acho que todo mundo ali da FEFIC são ótimas referências para seguir em diferentes áreas, porque a ficção cristã, no geral, ela tem muita gente que escreve de muitas áreas e muitas formas diferentes. Então, assim, se eu posso te recomendar dê uma olhada nos autores da FEFIC e os autores de ficção cristã são sensacionais. De verdade. Cara, sim, a FIC tem muita gente legal. Eu fiquei deslumbrada, assim, quando eu fui na feira, porque é um contato tão grande com autores, assim, pessoas diferentes, histórias. Cara, eu com certeza vou ir de novo. Também quero muito ir de novo. É muito bom. Eu A posso Domi, fazer ela outra quer... pergunta? Pode. Pera aí, a Domi, ela quer fazer a pergunta dela. Ah, tá Ela bom. falou primeiro. Opa. Vê, a pergunta que eu quero fazer é porque na construção de um livro, tipo, tem a questão do desenvolvimento de personagens e tal. E eu acho muito interessante essa questão, porque quando você está criando um personagem, eu gosto muito dessa questão de criar personagens, essas coisas. Quando você está criando, meio que você está criando uma pessoa que é diferente de você, né? Tipo, tu falou no teu livro que tem uma moça lá, tem um esposo da moça e tal, são pessoas diferentes. Então, tipo, eu quero saber, primeiro, você, você acha que tem muito de você incluso nos seus personagens? Tipo, o quanto que tem incluso de você nos seus personagens? E se você acha que é muito dificultoso separar, tipo, o que você faria do que os seus personagens fariam, assim, tipo, e se é muito dificultoso você separar as suas ações das ações dos personagens na hora da escrita do livro. Que pergunta boa. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Não se preocupe, deu sim. O meu livro, com certeza, tem um pouco de meus personagens. O que eu fiz no livro, no geral, como um todo, foi eu vou colocar a minha personalidade em um pouquinho de tudo. Porque no fim das contas, não tem como você fugir. Se você é o autor, você vai colocar um pouquinho de si ali. Seja na forma que gosta, seja na forma que gosta de ler barra escrever, seja na forma do que os personagens vão fazer, né? As ações dele, sempre vai ter um pouquinho de você. Tipo assim, não tem como fugir disso. Mas o que eu gosto de fazer é não deixar um personagem inteiro ser eu. Por quê? Porque senão você vai acabar fazendo mais um desabafo do que de fato criando um personagem e um contexto de fato. O que eu gosto muito de fazer é criar ficha de personagem. É a ficha técnica mesmo, como se fosse uma certidão de nascimento. Você coloca ali as características do personagem, do tipo assim, olha, esse personagem tem o cabelo de tal forma, age de tal forma, tem tal personalidade, tem tal jeito de lidar com as ações, e seguir muito essa ficha de personagem. Porque quando você segue a ficha de personagem, você acaba desprendendo um pouco daquilo que você faria naquela situação. Na verdade, você desprende completamente, porque você tem que se colocar no personagem. O que eu gosto de fingir é como se eu estivesse em um teatro. Aí eu tenho que interpretar o personagem. Tipo assim, vamos supor que eu tô aqui interpretando Romeu e Julieta. E eu sou a Julieta. O que a Julieta, com aquela cabeça, com aquele contexto, faria? Sabendo que ela tem tal personalidade, tal jeito de lidar com as coisas. Então, o que eu te dou de muita dica sempre quando você for criar um personagem, crie a ficha técnica dele. Coloca
todas as informações possíveis. Das informações mais importantes, mas das informações que você mais julga triviais também. Como, por exemplo, a Sarah, ela é chefe de cozinha. Sarah é a personagem principal do meu livro. E ela é uma pessoa que ama cozinhar. E assim, ela sabe fazer de tudo, porque ela é uma chefe de cozinha. E eu, já na vida real, a autora dessa personagem, eu não sou fã de cozinhar. Eu sei cozinhar ali na medida do possível, tipo assim, sei sobreviver, sei fazer todas as coisas básicas, mas nada surreal e nada grande. E eu não tenho, tipo assim, isso é pessoal meu, eu não tenho muito prazer em cozinhar. Eu cozinho mais pra, tipo assim, preciso me alimentar, sabe? Mas ela tem prazer naquilo que ela faz. Então eu tive que, como se fosse, interpretar a Sarah e ter prazer em cozinhar como se fosse ela cozinhando no livro, sabe? Eu vejo que é muito como se você tivesse que se tornar um ator e uma atriz para você poder conseguir desprender um pouco de você, sabe? Mas criando ficha de personagem, com certeza, é a coisa que mais ajuda disparado. Nossa, perfeito. Muito obrigada, viu? Meu nome é Domi, desculpa, eu não me apresentei. Prazer em te conhecer. Prazer. Quem que era a outra pessoa que tava querendo fazer pergunta? Desculpa, eu te Ah, cortei. Desculpa aí, porque me veio outra pergunta na mente também. Assim, ô senhorita Lunardi, na sua história tem vários personagens? Se sim, como você faz para desenvolver todos eles? Porque em certas obras tem vários personagens, só que o autor acaba se esquecendo deles ou não acaba dando o devido desenvolvimento para a maioria desses personagens que são importantes para a obra. O que a senhorita faz assim no seu livro em si? Perfeito, isso é uma ótima pergunta. O meu livro, sim, tem vários personagens. E o que eu gosto de fazer, que na verdade foi uma coisa que eu ouvi até na FEFIC, no Retiro de Autores, é que tem a trama principal, e você vai seguir a trama principal, e tem a trama secundária. Que, tipo assim, sempre tudo vai levar. Pode ter secundária, terciária, por aí vai, mas todas as trilhas, tipo assim, paralelas à principal, elas sempre vão levar à principal. E o que eu gosto de trazer com o desenvolvimento de personagens nisso é, eu não crio personagens que vão ser inúteis ou que vão ser usados apenas uma vez. Por quê? Porque assim você consegue fazer com que os seus personagens eles sejam bem aproveitados. Então assim, tem alguns personagens no meu livro que eles são usados poucas vezes e parece que eles não foram muito bem desenvolvidos porque eles foi ali uma introdução deles para eles serem desenvolvidos com mais clareza no segundo. Então, assim, talvez enquanto se você lê, né, o livro, ou quem lê vai acabar percebendo isso, que tem personagens que foram usados, tipo assim, uma, duas vezes, mas porque é uma trilogia, então eles vão ser continuados nos próximos. E tá tudo bem se, tipo, se o livro tiver continuações. Agora, se é um livro único e que você quer, de fato, aproveitar todos os personagens, o que eu te digo é, estruture personagens que vão ser sempre trazidos na história. Sejam eles na trama principal, sejam eles na trama secundária, ou na terciária, ou em outras se tiver, mas que em todas as tramas sempre levem a principal. Então, assim, o maior ponto é não criar personagem inútil. Às vezes dá vontade, porque você quer um personagem ali que vai explicar algum furo de roteiro que você acabou abrindo na sua história. Sim, mas vale mais a pena você aproveitar os que vocês têm para escrever de fato algo que vai ficar completo e vai fazer sentido no geral tudo, sabe? Que a história vai ficar toda conexa. Obrigado por responder a minha pergunta. De verdade, e eu esqueci de me apresentar também. Eu sou Alucard e obrigado por me responder. Prazer! É engraçado se apresentando pelo nickname. Meu nome é Alucard. Ai, meu Deus. O Vitor perguntou, pode nos dizer qual o nome do manifesto cristão que seu amigo escreveu? Digo, na verdade, vou até mandar o perfil dele aqui. É porque eu não lembro o nome completo do livro. Deixa eu pegar aqui. Mas ele vai ter lançamento presencial aqui de Belo Horizonte. Então, assim, se você é daqui de Belo Horizonte, está super convidado aí também. O livro chama Fundamentos.
Um manifesto para artistas cristãos. É muito legal. Tá disponível no Kindle também e tá disponível na pré-venda da versão física. Então, se você quiser garantir o livro na pré-venda, é só entrar no link da biografia dele e comprar. É um livro, assim, sensacional. Bacana demais. Cara, quem que mais? O Nishiro tem mais uma pergunta. Vai, Nishiro, Eu já fale. pergunta, né? Né, assim, você tem pergunta também. Eu tenho também uma outra pergunta, mas dessa vez é profunda. Como é que a gente ressignifica? Como é que a gente dá uma nova visão em relação às cicatrizes que a gente tem na vida? Porque eu não sei quem está aqui nessa call e tem também uma cicatriz da vida também profunda, né? Que gerou e acordo com a vida, né? A passada, né? Mas como é que a gente né, glorifica a Deus? Através dessa coisa que a gente tem né, como marcas da vida. Como que a gente pode, né, significar isso para poder, né, assim, glorificar o Senhor? Uma outra pergunta. Uau! Que pergunta forte. Gostei muito dela. Gosto muito de perguntas fortes. É o pessoal mesmo que eu gosto muito. Mas o que eu acredito é que a gente consegue ressignificar as nossas cicatrizes e as nossas feridas a partir do momento que a gente coloca elas nas mãos de Deus. Porque, ou pelo menos o que aconteceu foi comigo, foi que por mais que passou-se muito tempo do primeiro luto que eu vivi, eu percebi que eu de fato só tive a minha ferida fechada quando um dia eu entreguei nas mãos de Deus e pedi para ele tornar ela uma ferida, uma cicatriz. Então, o que eu te digo é, se você tem uma cicatriz ou se você tem uma ferida mal fechada e que não tem um bom significado, que aquilo ali não foi o que você gostaria, pede para Deus para dar um novo significado. Se for um dia ruim, que aconteceu algo que ficou marcado na sua história, fala para Deus. Deus, esse dia aqui eu não gosto de viver ele, tenho dificuldades de lidar, porque foi um dia que me machucou muito. Me dá um novo significado. Me ajuda a transformar isso que é tão ruim, que foi tão difícil, tão ruim para mim. E eu acredito que quando a gente pede isso para Deus, quando a gente conversa com Ele e principalmente abre o nosso coração para que Ele entre ali na nossa ferida e de fato costure para se tornar uma cicatriz, tudo pode ser ressignificado. E às vezes dói. Na verdade, a tendência sempre é doer. É como se você estivesse correndo, caísse no chão, ralasse o joelho. Cara, vai doer. Vai doer com certeza até o seu joelho voltar ao normal. Mas na hora que ele volta, mesmo que ele fique uma cicatriz, você vai olhar isso com bons olhos, porque você sabe que você confiou na pessoa certa para poder fechar a ferida. Que a pessoa certa é Deus, com certeza, né? Não tem outra pessoa que conseguisse fazer algo tão incrível, sabe? Então, o que eu posso te dizer é: confie e entregue tudo nas mãos de Deus, porque além de ressignificar, ele de fato fecha a ferida de forma que não há quem abra mais. É profundo, hein? Forte a pergunta. E a resposta também. O Vesh tem uma pergunta. Solta, Vesh. Qual que é a pergunta? Você vai falar ou você vai digitar? Estão conseguindo me Sim. ouvir? Sim. A minha pergunta é sobre que, tipo, eu também sou. Eu não sou escritor e uma dúvida foi sobre. É, é, uma vez coloca, né, Deu uma, deu uma travada, deu uma cortada, só uma É, picotada. Tá me ouvindo agora? Jesus. Alô? agora voltou. Agora eu escuto. Alô? Tá. Seguinte, aí, muitas das coisas que a gente coloca nos nossos livros são influenciados por experiências nas nossas vidas. É, e isso, às vezes, a gente coloca uma história. Como, Ô, como irmão, lidar? irmão, Oi? realmente, assim, a voz, ela, conforme você vai falando, assim, uma frase completa, Pera, vai parecendo robotizada, assim, não dá pra entender nada. De verdade.
Se for assim, é melhor você digitar, que é mais fácil. Você digita e vê um, Isso, assim, pelo menos. digita, digita que daí é Entra e sai melhor. na cal. Entra, sai e entra na cal, volta ao Po- normal. pode ser conexão, pode ser várias coisas. Mas me das dúvidas, escreve aqui que a gente lê. Acontece, isso é normal. Tem como fugir, não. Tem que fazer, online é assim mesmo. Se fosse pessoalmente ainda, que dá pra perguntar. É, exatamente. Mas enquanto isso, enquanto ele digita, fala aí, Vitor, sua pergunta. Enquanto ele vai digitando, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Bom, eu te perguntei, você falou sobre as tuas influências em literatura mais presentes, né? E aí eu queria saber se você tem alguma influência dentro da literatura clássica ou do chamado cânone literário. E em segundo, eu queria entender um pouquinho melhor sobre, na sua perspectiva, sobre como a experiência do autor ela vai refletir na psicologia e personalidade dos personagens que estão ali dentro da história que o autor constrói. Como que você acha que isso vai influenciar na personalidade do personagem e na personalidade da própria história? Tá. Foram duas perguntas bem interessantes. Admito, eu dei uma perdida na primeira. A questão da influência de clássicos. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de ler clássicos. Não vou mentir, atualmente que eu tenho lido mais clássicos. Uma pessoa que me incentivou muito com isso foi a Heloísa Karim. Realmente ela fez um ótimo trabalho me incentivando a gostar de ler clássicos. Mas eu acho que o que eu mais me inspiro é na história de Nárnia. Porque a forma como ela foi desenvolvida, como ela foi contada e como o evangelho foi transparecido é muito interessante. Então, assim, por mais que eu escreva coisas reais, eu uso muito a história no geral de Narnia, sabe? Tipo assim, essa foi a maior. Mas, e a outra pergunta da questão da psicologia, o ponto mesmo que eu acho é voltando nessa coisa da ficha de personagens. Ela é importante justamente para isso, para você desenvolver primeiro e depois você se colocar no lugar do personagem para ver como é que ele vai agir, como é que ele vai lidar. A questão da psicologia em si, eu gosto de trazer, que foi até alguém que mandou no chat ali, como se fossem pessoas reais mesmo. Eu não gosto de usar pessoas que eu conheço, porque, né, para não transparecer, eu não usei ninguém que eu conheço ali durante a trajetória do livro. Às vezes, uma situação esporádica ou outra ali que eu achei interessante que aconteceu no testemunho de alguém e tal, mas sempre desmistifiquei muito para não transparecer. O livro é inspirado em fatos reais, então, assim, as histórias de outros personagens, elas são inspiradas na vida, em histórias de pessoas que de fato eu conheci, mas que eu mudei justamente para não transparecer. E eu acho que a psicologia ela entra muito nessa parte do tipo assim, é, não tem problema você se inspirar em pessoas reais, não tem problema você se inspirar em coisas reais, mas é interessante você desmistificar para não ficar parecendo que você copiou a vida de alguém, deu basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. E a psicologia ajuda justamente nisso. No ponto de, tipo assim. É, é desmistificar, basicamente. Você não seguir com algo que de fato aconteceu. Acho que. Eu não sei se eu consegui explicar da forma que eu gostaria. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode perguntar, tá? Não tem problema. Não, tranquilo, conseguiu sim. Eu agradeço pela resposta e muito obrigado. Tava olhando o seu livro aqui na amostra grátis da Amazon. Achei bem interessante. Vou adquirir. É bem legal. Obrigada, espero muito que você goste. Aí sim, o Vitor é um leitor, assim, ele lê muito livro, assim, muito livro mesmo. Espero muito que goste do Glória a meu. Deus. Ó, ele vai, vou te responder. Oh, meu Deus, tô louca já. Eu vou ler duas perguntas e daí, assim, a gente já finaliza de perguntas, gente. Eu tô muito feliz, vocês mandaram várias perguntas. Distraiu bem, né? Tudo que foi falado. Glória a Deus. Mais duas. Você coloca pessoas
que conhece. Ah, já leu, né? Já vai responder. Você coloca pessoas que conhecem suas histórias. Como lidar com isso de forma a não entregar essas pessoas? Você estava falando um pouquinho. É. Então, eu coloquei histórias, tipo assim, é o que eu falei, o livro ele é inspirado em fatos reais, tanto um pouco naquilo que eu vivi, quanto naquilo de pessoas que eu conheci que viveram. Mas eu nunca deixei claro. Eu, principalmente nome, principalmente circunstância, situação, eu mudei justamente. Então, as pessoas que eu peguei de inspiração base não sabem e nunca vão saber, porque de fato eu mudei muita coisa. E a forma que eu consegui fazer para mudar muito das coisas foi justamente mudando o contexto. Do sentido, tipo assim, se tal pessoa que eu conheço conheceu Jesus enquanto ela estava caminhando na esquina, eu vou falar que ela estava caminhando, só que dentro do shopping. Entende? Eu não vou deixar claro, eu não vou deixar explícito, porque não vejo problema em você se inspirar na vida real. Claro, se você quiser escrever de fato aquilo que aconteceu com outras pessoas, não tem problema, né? Tipo assim, cada um vê aquilo que é melhor e que é ideal para aquilo que está escrevendo. No meu caso, eu usei, mas eu quis desmistificar completamente, para não aparentar. E se você quer fazer de fato igual como eu fiz, o que eu recomendo é isso. Pode pegar a base, pode pegar a ideia de como aconteceu, mas mude o contexto, mude a idade da pessoa, mude a mentalidade que ela estava, porque assim você consegue fazer o seu livro ficar autêntico. Não vai ficar parecendo uma coisa copiada e colada. Vai ser autêntico, sabe? Tipo assim, porque no fim das contas, cada história é única, cada vivência é única, cada livro é único. Então eu acho interessante a gente desmistificar isso nos nossos personagens e na nossa narrativa para isso, sabe? Para tornar a história de fato autêntica. Bacana. Bacana demais. Cara, tem mais uma aqui. O Alucard perguntou, senhorita Lunardi, o que um autor deve fazer quando ele fica com bloqueio de criatividade? É aí que entra o ponto que eu tinha comentado antes da constância. Sim, Porque a gente vai ter sim bloqueios criativos. Tipo assim, não tem como a gente fugir disso. Vai acontecer, isso é plenamente normal. Não se culpe se você tem ou se você está em um bloqueio criativo. Mas essa é a importância da constância, de você não escrever só quando você está motivado. Porque aí você consegue, tipo assim, tá, hoje eu não tô motivado, não tenho ideia nenhuma, mas eu vou sentar para escrever, pelo menos nem que seja 5 palavras pra tentar, sabe? Desenvolver isso. E o que eu gosto muito de fazer também é, se eu tô com bloqueio criativo, eu vou lá e leio mais ainda do que eu leria no meu normal. Porque se você escreve livros, você obrigatoriamente tem que ler livros também para você criar repertório, para você saber a melhor forma que você vai desenvolver uma narrativa, desenvolver um personagem, desenvolver um contexto, desenvolver uma história. Por sinal, foi o meu noivo que me trouxe isso à luz, ele que me ensinou isso, de tipo assim, se você tá fazendo alguma coisa, você tem que consumir esse conteúdo para você conseguir criar repertório, construir e criar uma narrativa. Então, o que eu te dou de conselho é isso. Adquira constância para escrever, para você acabar, mesmo quando tá com bloqueio criativo, conseguir desenvolver. E se você tá com bloqueio criativo que você não tá nem conseguindo desenvolver, vai ler ou vai consumir conteúdo daquilo que você tá desenvolvendo. Seja uma música, tá com bloqueio na letra da música, ouve mais música ainda. Isso vale para tudo na vida, na verdade, né? Aqui a gente tá no contexto literário, mas vale para tudo, no fim das contas. cara, bacana esse conselho que se deu, que se aplica a muitas coisas mesmo. Como a gente cria conteúdo, quando você cria conteúdo, seja na música, seja em escrever, seja qualquer coisa, as coisas, às vezes, o bloqueio criativo vem com força. Então, como é que a gente reconhece isso? A disciplina, como você comentou, e também consumir ainda mais, né, o que a gente está querendo produzir. Pô, bacana demais. Sim. Bloqueio de trabalhar, tem que trabalhar mais. Aí a coisa é diferente, né? E aqui, ó, tem gente querendo saber, de novo, né, que não decorou, não fixou na mente, aonde que vai ser o lançamento aí do livro, Pô, sabe? esse sábado Fala aí vai de ser novo. na cafeteria Partiu Café, às 2 horas da tarde. Eu vou mandar aqui no chat
o link da lista de presença, para vocês conseguirem. Isso, pessoal de BH, pessoal que é de BH, não percam, tenho certeza que vai ser incrível. Vocês viram como é que foi incrível só essa passada dela aqui no nosso podcast. Agora imagina pessoalmente, imagina você poder falar com ela pessoalmente, como é que não vai ser uma benção. É que eu tô procurando aqui o link, eu vou mandar ele. São muitos São links, né? realmente links. Mas eu postei ele no meu Instagram também, qualquer coisa. Ah, achei ele aqui. Aí qualquer coisa dá pra confirmar por lá também. Olha, o Lessa é o seu noivo? Isso mesmo. Bem-vindo aí, Deus abençoe. Que bênção, viu? No geral, foi ele que me ajudou aí a Trabalho fazer o realmente. site, me ajudou a publicar o livro. Sim. Não tem como dizer, a pessoa que mais me incentivou do Aí. início ao fim foi ele. Então, muito obrigada, meu amor. Amo muito você. Ai, que lindo! Gente, então esse foi o nosso podcast hoje. Quero muito agradecer a nossa querida Lunardi por ter aceitado, por estar passando esse tempo conosco, por estar compartilhando o trabalho. E a gente deseja de verdade, como comunidade, como irmãos em Cristo, que você alcance muitas e muitas pessoas, que o seu testemunho impacte muitas vidas e que você volte aqui quando você lançar os próximos livros, porque as portas vão estar abertas. E eu tenho certeza, certeza que muito mais o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Então, muito obrigada de verdade por esse privilégio aí que você deu para nós de estar aqui conosco. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Jamais imaginei que teria essa oportunidade. Quando você me mandou mensagem, eu fiquei imensamente feliz. O Lessa tá de prova aí para isso. Eu cheguei nele falando, amor, olha que legal, e mandei um print. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Então, eu vou orar aqui para a gente finalizar esse momento. E daí, em seguida, vocês estão liberados. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos, Senhor, de compartilhar testemunhos, de compartilhar, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida da Lunardi, o que o Senhor deu para ela, Senhor, essa história, esse livro, Senhor, esses projetos, que o Senhor possa continuar, Senhor, usando ainda mais a sua filha, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os próximos passos, se revelando ainda mais a ela, Senhor, e as pessoas que estão aqui presentes, Senhor, nesse podcast, que escutaram, Senhor, esse testemunho, Senhor, que o Senhor possa usá-las como flechas, Senhor, na sua geração, através, Senhor, dos dons e talentos que o Senhor derramou sobre cada vida, Senhor, que o Senhor possa cumprir o teu propósito, o teu chamado, Senhor, porque é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos cumprir o teu propósito e o teu chamado. Então, levanta, Senhor, em nosso meio ainda mais pessoas, Senhor, sedentas por ti, Senhor, sedentas, Senhor, pela tua palavra, Senhor, para que possam fazer a diferença, Senhor, nos lugares onde elas estão, que essas histórias, Senhor, que a vida, Senhor, da tua vida possa inspirar, Senhor, pessoas a ser, Senhor, grandes evangelistas, ser missionários, Senhor, pessoas que levam a tua mensagem, porque o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Por mais que nós venhamos a passar por situações difíceis, momentos onde nós não imaginamos, Senhor, o que vai acontecer, nós confiamos, Senhor, nos teus planos e recebemos coisas ainda melhores, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. E o Senhor faz coisas inimagináveis, Senhor. Teu amor e a tua graça já são, Senhor, o suficiente, Senhor, já são coisas maravilhosas, Senhor, para nós. Então, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por essas conexões, pelos nossos irmãos, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, nesse podcast. Então, é esse, Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite e, novamente, muito obrigada pela presença de todos vocês.